Durante todos os anos do seu reinado, o país de Gales nunca esteve tão perto do coração da minha mãe. Era para ser uma celebração, uma tarde fresca de primavera, daquelas que a imprensa britânica gosta de descrever como majestosa. O rei Carlos III, de postura firme, mas com tez pálida, estava atrás do pódio no Royal College of Agriculture. Ele estava lá para falar sobre mudanças climáticas, preservação de terras e legado, temas que defende há décadas. As câmeras estavam ligadas, a multidão estava de pé. A transmissão ao vivo tinha acabado de ultrapassar a marca de 3 minutos. Então aconteceu. A mão direita do rei tremeu no meio da frase enquanto ele falava sobre o equilíbrio sagrado entre a natureza e o homem. Seu queixo caiu, seus olhos se fecharam, e antes que alguém pudesse entender o que estava acontecendo, o rei Charles desabou no chão. Suspiros, gritos, passos apressados. A transmissão ao vivo congelou. A equipe real correu para cortar a transmissão. Infelizmente, era tarde demais. Naquele breve e brutal instante, capturado por milhares de pessoas que assistiam em celulares, televisões e tribunas de imprensa, a coroa pareceu se estilhaçar. Não foi apenas um tropeço, nem uma retirada elegante sentada. Foi uma queda não planejada, implacável e pública. Em poucos minutos, os funcionários do palácio estavam correndo para o local. A segurança isolou o local. Paramédicos apareceram. O príncipe William, que participava de outro compromisso em Berkshire, saiu abruptamente. O comboio de Camila teve sua rota alterada. Kate Middleton ficou indisponível por quase meia hora, o que os correspondentes reais imediatamente consideraram incomum. Do lado de fora dos portões do palácio, uma multidão começou a se formar. Quando a BBC interrompeu sua transmissão vespertina para noticiar o incidente, o mundo já se perguntava o que a emissora vinha tentando evitar há décadas. E se o rei não se levantar? Durante anos, Charles havia sido a personificação da continuidade, o homem que esperou mais tempo do que qualquer outro herdeiro na história moderna, apenas para entrar em uma monarquia fragmentada, marcada por escândalos, luto e mudanças geracionais. Muitos se perguntavam se seu reinado seria simbólico, breve ou silencioso. Ninguém esperava que o governo tropeçasse de forma tão violenta e rápida. Agora, há rumores de tensão, problemas subjacentes e uma monarquia forçada a agir em modo de contingência nos bastidores, enquanto tenta projetar força externamente. Ninguém, incluindo a imprensa, pode negar o que testemunhou. A monarca caiu e pela primeira vez desde a morte de Elizabeth, o povo britânico desperta para uma realidade aterradora. A coroa pode até continuar a brilhar, mas o seu peso começa a esmagar o homem que a sustenta. Há um som que ainda assombra aqueles que estavam presentes. Nemum back. Nem um suspiro coletivo, mas a voz de Charles estava falhando. Segundo uma testemunha ocular na terceira fila, o rei falava baixo e mais devagar do que o habitual. Sua postura estava ereta, mas seu rosto parecia corado. Algumas pessoas presumiram que fosse emoção, outras ou calor. Mas então sua frase terminou abruptamente, no meio de um pensamento ou de uma respiração. Ele não terminou a palavra, observou o convidado. Foi como se alguém tivesse apertado o botão de pausa nele. Ele sentiu um tremor na mão, uma piscadela que durou muito tempo. E então desabou, não um colapso gracioso, uma queda repentina, sem proteção. Ele simplesmente caiu, disse um guarda sênior da paliçada que pediu anonimato. Não houve nenhum aviso. Num instante ele estava falando, no seguinte estava no chão. Eram 15h14, horário local. A segurança foi a primeira a se movimentar, seguida pelos assessores. A equipe médica do evento então correu do fundo do salão, desviando-se das cadeiras e das autoridades atônitas. Em questão de segundos, a sala se transformou de um silêncio solene em um caos estarrecedor.
Um membro da equipe tentou levantar Charles, enquanto o outro segurava seu pulso, procurando por batimentos cardíacos. Apesar de terem recebido ordens para desligar as câmeras, eles já haviam gravado imagens demais. Nos disseram para interromper a transmissão, admitiu um funcionário da Royal Communications. No entanto, a transmissão ao vivo permaneceu ativa por pelo menos 20 segundos após a queda. As pessoas viram, e não apenas dentro do local do evento. Milhares de pessoas em todo o Reino Unido assistiram pela televisão, usando seus celulares. Fãs da realeza, observadores políticos e estudantes que acompanhavam a transmissão para trabalhos escolares testemunharam a queda do rei. Após o corte da transmissão, começaram as especulações. Teria sido um derrame, um ataque cardíaco, desmaio. Ninguém sabia ao certo. Mas dentro do salão de eventos, a tensão era palpável, não apenas por medo, negação. Houve um momento, lembrou um dos convidados, em que todos ficaram parados, sem reação. Ninguém queria se mudar. Como se não tivéssemos reconhecido o problema, ele não tivesse acontecido. Mas aconteceu. O pânico nos bastidores foi imediato. Paramédicos do hospital mais próximo chegaram em 8 minutos. Segundo os primeiros relatos, Charles foi colocado em uma maca, mas somente após recuperar parcialmente a consciência. Ele estava murmurando, relatou uma testemunha. Eu não sabia onde ele estava. Disse algo sobre a rainha. Contudo, a frase que ninguém queria ouvir já havia sido trocada entre 2 funcionários do palácio, a poucos metros da cena. Precisamos começar a Operação Ponte Menai. Esse é o codinome do plano oficial para a queda do rei. Só de mencionar isso, mesmo que hipoteticamente, já dava arrepios em todos que ouviam. Nunca vi tantos telefones tocando ao mesmo tempo, disse um assessor de imprensa do palácio. Todo mundo estava tentando se antecipar, mas a verdade é que não tínhamos nada planejado. O rei desmaiou, publicamente, visivelmente, e não conseguimos esconder. Charles foi transportado de ambulância às 15 horas e 30 minutos, escoltado por carros policiais descaracterizados. A localização do hospital não foi divulgada inicialmente, uma medida de segurança que só alimentou especulações. O palácio emitiu um comunicado às 15 horas e 52 minutos. Sua Majestade o Rei apresentou um problema de saúde temporário durante o compromisso de hoje. Ele foi levado ao hospital para observação por precaução. Está consciente e se comunicando com a equipe médica. Mais informações serão fornecidas oportunamente. E quanto ao interior do palácio, não havia calma, porque, independentemente da forma como a situação fosse retratada, as imagens já haviam sido divulgadas. A ilusão de controle, continuidade e compostura cuidadosamente cultivada pela monarquia foi destruída nos primeiros minutos, como um colapso silencioso, uma maca e uma correria de funcionários que desapareceram abruptamente. Enquanto o corpo do rei Charles era levado às pressas por uma saída segura dos fundos do Royal College of Agriculture, os telefones do palácio começaram a tocar. Os cortesãos dentro do Palácio de Buckingham estavam em desordem. Desde a morte da Rainha Elizabeth, a máquina real não havia sido pega de surpresa. E desta vez, não se tratava de um momento de luto cuidadosamente orquestrado. Era uma emergência médica em tempo real, que o público testemunhou em primeira mão. Não era para ter acontecido assim, sussurrou um funcionário. Não diante das câmeras, não diante do mundo. 15 minutos após o desabamento, os portões do palácio foram fechados. O estandarte real continuou hasteado como um lembrete deliberado de que o rei ainda estava vivo. Mas lá dentro, a atmosfera estava carregada de medo. Os assessores começaram a vasculhar agendas, compromissos foram cancelados e ligações internacionais foram feitas. O chefe do protocolo real teria gritado com um assistente júnior por não conseguir encontrar o relatório atualizado da cadeia de comando para uma crise em andamento. Em meio a tudo isso, 2 perguntas se destacaram. Onde está a rainha Camila? E o que diremos a William?
Camila havia planejado participar de um almoço privado em Mayfair com membros selecionados da Liga das Mulheres da Commonwealth. No entanto, segundo fontes internas, ela nunca chegou a ir. Quando foi informada, teria instruído seu motorista a mudar a rota para Clarence House, onde receberia as informações em particular. Mas, quando chegou, Charles já estava a caminho do hospital. Foi aí que as coisas começaram a desmoronar. Ela estava andando de um lado para o outro, disse uma fonte próxima a ela. Suas mãos estavam tremendo. Ela está completamente fora de si. Outra assessora acrescentou que ela gritou com um funcionário que mencionou a transmissão ao vivo. "Não ouse me dizer que isso já está circulando!" exclamou ela. Sam foi. Enquanto isso, o príncipe William foi retirado à força de uma mesa redonda sobre economia em Berkshire. A segurança fez uma varredura no prédio. Minutos depois, seu carro foi visto partindo, não para o hospital, mas diretamente para o Palácio de Buckingham. Isso, segundo especialistas, foi significativo. Ele não foi visitar o pai, tweetou um correspondente da realeza. Ele assumiu seu papel, qualquer que fosse ele nas próximas horas. Às 16h15, membros da família real estavam reunidos em reuniões de emergência. Segundo fontes, uma videochamada segura com a princesa Anne, o príncipe Edward e assessores de alto escalão foi iniciada em menos de uma hora. A princesa Anne teria ficado furiosa por não ter recebido nenhum aviso prévio sobre a saúde de Charles, insinuando que o palácio vinha minimizando os sintomas há semanas. Catherine, princesa de Gales, ficou incomunicável por quase 30 minutos dentro do castelo de Windsor. Quando finalmente respondeu, cancelou imediatamente sua agenda e foi vista saindo em um veículo preto sem dizer nada. Segundo uma fonte, ela não estava em pânico. Ela estava se preparando. No entanto, foi o comportamento relatado da rainha Camila que recebeu mais atenção dentro do palácio. Ela estava chorando, disse um lacaio que pediu para permanecer anônimo. Não era fingimento, era tristeza. Tristeza verdadeira. Em certo momento, ela foi ouvida perguntando a um membro da equipe: "E se ele não se recuperar disso?" Então, o que acontece depois? Foi então que o sussurro recomeçou, o mesmo ouvido no local do desabamento, a Ponte Mainai. Não era hora de ativá-lo, ainda não. Mas o protocolo, o planejamento e o plano de contingência precisavam ser desempoeirados, por precaução. Porque, como um cortesão afirmou claramente, o rei caiu. Isso muda tudo. Às 17 horas, Londres estava silenciosa. As lojas permaneceram abertas, mas as frequências de rádio estavam baixas. As televisões e os bares alternavam entre transmissões esportivas em tom baixo e o noticiário sombrio da BBC. As pessoas não gritavam, elas navegavam pela tela, aguardando. Em todo o país, as manchetes eram as mesmas. Rei Charles desmaia no meio de um discurso. Estado de saúde desconhecido. Pequenas multidões já se reuniam em Windsor, nos arredores de Balmoral e nos portões do Palácio de Buckingham. Não eram turistas, nem superfãs da realeza. Eram britânicos comuns, alguns segurando flores, outros com a bandeira do Reino Unido dobrada sob o braço. Uma senhora de 70 anos perto do Palácio de Kensington disse a um repórter da Sky News: "Eu estava lá quando Diana morreu." Tem essa mesma vibe. Diferente, mas a atmosfera é a mesma. E online, caos. O Twitter agora está em polvorosa segundos após a transmissão ao vivo ser interrompida. #King Charles. #Buckingham. #O Rei morreu? #Camilla. #William será o próximo? #Rainha Kate. Tudo está em alta. Todos estão escalando. Vídeo, tremido e granulado, mas inconfundível, mostrava Charles desabando antes de cair no chão. Antes do fim da hora, já tinha mais de 20 milhões de visualizações.
As equipes de relações públicas da realeza estavam emitindo notificações de direitos autorais em tempo real, mas era como tentar tapar uma represa com agulhas de costura. Não é só que ele desmaiou, afirmou um comentarista americano da CNN. Nós vimos. Monarcas não caem diante das câmeras. Monarcas não deveriam cair de forma alguma. Mas ele caiu! E quanto mais tempo durava o silêncio do palácio, mais sombrias se tornavam as especulações. Às 18 horas, a BBC interrompeu toda a sua programação regular. A Radio 4 passou a transmitir notícias em regime de tempo real. Apresentadores de terno preto começaram a aparecer no ar. Segundo um vazamento de informações médicas não confirmado do hospital, Charles perdeu a consciência 2 vezes enquanto era transportado para o pronto-socorro. Outro tweet, agora apagado, afirmava que médicos seniores estavam preocupados há semanas com arritmias cardíacas. Nada disso foi verificado. Tudo estava sendo consumido mais rápido do que podia ser corrigido. Enquanto isso, líderes mundiais começaram a reagir. Em francês, o presidente Macron escreveu: "A França está ao lado do Reino Unido em preocupação e esperança." O presidente Biden declarou: "Nossos pensamentos e orações estão com Sua Majestade e o povo britânico." Até o Papa enviou uma breve mensagem, desejando paz, saúde e força para o servo da unidade. No entanto, o clima na Grã-Bretanha não era de otimismo. Tudo ficou em silêncio. Uma respiração coletiva suspensa. O segundo comunicado do Palácio, divulgado às 18 horas e 45 minutos, agravou a situação. Sua Majestade permanece sob observação. A Casa Real agradece a preocupação do público e fornecerá novas informações conforme necessário. Same imagines. Não há imagens de Charles acenando de sua cama de hospital. Não há declaração médica. Apenas silêncio. E naquele silêncio, a nação e o mundo começaram a se perguntar: a coroa iria mudar de mãos novamente? Não depois da tempestade, mas depois de uma queda. Às 19h12, 2 Range Rovers pretos entraram pelos portões traseiros do Palácio de Buckingham, sem identificação, vidros fumés. Mas os observadores mais atentos da realeza reconheceram o veículo. Era o Príncipe William, e ele não sorriu. Ele não parou para acenar, não deu atenção às câmeras. Entrou no palácio como um homem no comando. Internamente, a situação havia mudado. Segundo fontes, o rei Charles ainda estava no hospital, estável, mas sendo submetido a exames adicionais. Ele teria recuperado totalmente a consciência. Mas seus assessores admitiram que ele estava atordoado, incapaz de se lembrar exatamente de quando desmaiou. No entanto, fora do quarto do hospital, a monarquia não podia se dar ao luxo de gerar confusão. Alguém precisava assumir a liderança. Essa pessoa era William. Às 19h30, fontes confirmaram que ele havia convocado uma mesa redonda de emergência, a primeira desse tipo desde a morte da Rainha Elizabeth II. Assessores seniors, especialistas jurídicos e membros de alto escalão do Conselho Privado teriam participado da reunião por meio de canais criptografados. Qual o propósito? Preparar a sucessão. Não, Charles não morreu. Mas seu colapso acelerou tudo. William não está apenas assumindo o controle, explicou um assessor do palácio. Ele está tomando a iniciativa. Isso é extremamente importante, porque, ao contrário de crises anteriores em que o palácio foi pego de surpresa, desta vez vimos um futuro rei agindo em vez de apenas reagir. Segundo relatos, ele não ligou primeiro para o pai. A ligação foi para o primeiro-ministro Rishi Sunak. O conteúdo dessa ligação ainda é confidencial. No entanto, as especulações são muitas. Alguns afirmam que discutiram poderes temporários. Outros acreditam que William solicitou informações antecipadas sobre a Operação Ponte Menai, o protocolo meticulosamente planejado para a morte do rei Charles. Outros acreditam que William estava fazendo uma pergunta ainda maior: quão rápido uma regência pode ser decretada?
Uma regência pode ser declarada sob a lei do Reino Unido se o monarca for considerado incapaz de exercer suas funções devido à doença, incapacidade mental ou ausência prolongada. Isso requer aprovação médica e o consentimento de várias figuras importantes, incluindo o Lord Chanceler e pelo menos 3 outros membros da família real. Será que William estava se preparando para isso? Fontes internas não confirmam, mas também não negam. Um historiador da realeza tuitou: Charles pode se recuperar, mas esta noite estamos vendo William se encontrar em uma situação da qual ele não pode mais escapar. Dentro do palácio, há rumores de mudanças na equipe. Um alto funcionário teria dito a seus colegas: não estamos mais em uma função de apoio, estamos preparando a transição. E então há a questão visual. William está no mesmo quarto onde seu pai um dia esperou pela coroa. Agora o pai está deitado em um leito de hospital. E o filho? Ele está no olho do furacão, não por estar em busca do poder, mas porque é o próximo. Ele sempre foi assim. No entanto, o futuro já não é puramente teórico. Ele está batendo a porta. O homem que atende está preparado. Enquanto a nação se concentrava na crescente presença do rei Charles e do príncipe William, algo mais silencioso e carregado de emoção acontecia a portas fechadas. 2 mulheres, 2 títulos, 2 reações completamente diferentes. A rainha Camila ficou, segundo relatos, inconsolável. Ela caiu em prantos ao receber a segunda atualização do hospital, que revelou que Charles havia perdido a consciência brevemente novamente durante os primeiros exames. Ela repetia: "Isso não era para acontecer", explicou uma fonte do palácio. Suas mãos tremiam. Ela se recusou a comer. Em dado momento, exigiu que todos os funcionários saíssem da sala. Camila esteve ao lado de Charles durante escândalos, exílio, redenção e coroação. Eles lutaram mais do que qualquer outro casal real em tempos recentes para garantir sua posição no topo. Logo no início de seu reinado, ele foi ameaçado por algo além da controvérsia, mas pela fragilidade. Ela não estava preparada para ser rainha sozinha, explicou o assessor. Ela sempre foi rainha ao lado dele. Enquanto isso, em outra ala do palácio, Catarina, princesa de Gales, aparecia como uma sombra, calma e serena, mas visivelmente cautelosa. Ela não falou com a imprensa, não sorriu. E nos bastidores, ela assumiu o controle. Em poucos minutos, estava na sala de comunicações, afirmou um assessor sênior, perguntando quem estava no comando das mensagens, revisando o que havia sido dito, o que não havia sido, o que diriam se as coisas piorassem. Kate, a duquesa que se tornou princesa, a esposa que se tornou a futura rainha, passou anos se preparando para este momento. Ela não chorou, ela não paralisou, ela agiu. Enquanto Camila chorava, Kate dava as instruções. E embora nenhuma das duas tivesse desejado esse momento, elas agora estavam numa encruzilhada, uma marcada pela dor, a outra pela prontidão. Dentro do palácio, o contraste foi discretamente notado. Camila estava emocionada, compreensivelmente. E Kate? Um funcionário fez uma pausa. Ela parecia alguém que já havia feito as pazes com o que estava por vir, não com a morte. No entanto, isso é uma transição. Enquanto o rei descansava, o ar se elevou. A próxima rainha já estava trabalhando. Não porque desejasse a coroa antecipadamente, mas porque alguém precisava mantê-la estável até que ela fosse passada adiante. Se o palácio tinha dificuldades para controlar a narrativa, a internet tornou isso impossível. À meia-noite, o TikTok já havia recebido mais de 80 milhões de visualizações com hashtags como #HashKingCharles, #HashRoyalCollapse e #LongLiveTheKing. Dezenas de especialistas em linguagem corporal analisaram imagens dos momentos finais do rei no palco. Usuários do YouTube começaram a publicar vídeos de contagem regressiva com títulos como "Este é o fim do Rei Charles" e "O último suspiro de The Crown".
Mas não era apenas especulação, era uma conspiração. Uma publicação com mais de 10.000 compartilhamentos em 2 horas afirmava que Charles havia sido envenenado. Outro usuário afirmou que o estresse causado pelo lançamento das memórias do Príncipe Harry e pelos rumores de um processo judicial teria provocado um colapso nervoso. Outros alegaram que a monarquia estava sendo purificada por dentro, como William, Kate e a elite do palácio orquestrando uma transição tranquila, capitalizando-se na morte do rei para transferir o poder. Pensem bem, dizia uma publicação viral, nenhuma filmagem real do hospital. Não há nenhuma atualização concreta, não há imagens de Camila. Estão nos preparando para a próxima fase. E o rei não está envolvido! Contudo, nem todas as reações foram sombrias. Do lado de fora do Palácio de Buckingham, uma vigília silenciosa havia começado. Dezenas de velas tremeluziam nos portões de ferro. Flores apareceram. Bilhetes escritos em uma caligrafia inclinada e cuidadosa diziam simplesmente: "Melhoras, Vossa Majestade." Os moradores de Windsor permaneceram em silêncio, alguns vestidos de preto e outros segurando bandeiras. Um pequeno coral até começou a cantar "Deus salve o rei", baixo e incerto, mas unido. A mídia internacional continuou a noticiar o assunto. A CNN exibiu um segmento durante a madrugada intitulado "Monarquia em Crise". O Guardian apresentou uma transmissão ao vivo intitulada "À Espera da Coroa". A saúde do rei Charles gera preocupação global. E observadores da realeza debateram se o país acordaria para um novo soberano ou para um rei para sempre transformado. De volta à internet, um tweet capturou o clima digital. Independentemente da sua posição em relação à monarquia, ver um homem cair daquela forma, sabendo que ele carrega séculos de história, mexe com as nossas emoções. Porque, pela primeira vez na memória moderna, o povo britânico testemunhou o colapso de um soberano em tempo real, e não apenas em um mito. E agora, independentemente do que o amanhã trouxesse, a ilusão de permanência se dissipou. Ao amanhecer, chegou a notícia oficial. Um comunicado do palácio, cuidadosamente redigido e divulgado pouco depois das 6 horas, dizia: "Sua Majestade o Rei passou uma noite tranquila no hospital e está sendo monitorado de perto. Os médicos estão cautelosamente otimistas. Sua Majestade está acordado, alerta e agradecido pela demonstração de apoio. Não havia fotografias, nem vídeos, não há provas de vida, apenas palavras." E para um país que viu seu monarca cair ao chão em tempo real, as palavras de repente pareceram insuficientes. A mensagem do palácio foi direta. Tratava-se de um problema de saúde temporário. Nada grave. Não há motivo para pânico. No entanto, as pessoas já viram demais. Em um intervalo de 12 horas, o Reino Unido encarou de frente a única verdade que a monarquia sempre tentou esconder: a mortalidade. O rei desmaiou. O herdeiro se manifestou. A rainha chorou. A princesa não hesitou. E agora, a instituição prende a respiração. Mesmo que o rei Charles se recupere e saia daquele hospital com um aceno e um sorriso, a imagem ficará gravada na memória. Um soberano jaz imóvel. Um trono que atualmente não está ocupado. Fontes internas relatam que os planos de contingência estão sendo atualizados discretamente. As cláusulas de regência foram revisadas. As equipes de crise foram reorganizadas. O termo abdicação não foi usado publicamente. Mas, nos bastidores do palácio, ninguém se atreve a descartar nenhuma possibilidade, porque coroações e jubileus, por si só, não moldam a história. Às vezes, ela muda com uma queda. Como disse um comentarista da BBC, pouco antes da transmissão terminar com o hino nacional, o que acontece a seguir não se resume apenas à saúde. Trata-se de confiança na coroa, dentro da família, no que significa levá-lo adiante, mesmo que o homem que o usa tropece. E assim o relógio começa. Não pela morte, mas apenas pela transição.
Independentemente de como isso termine, a monarquia jamais poderá dizer o mesmo novamente. Não aconteceu diante do mundo inteiro. Aconteceu sim. A questão agora não é se o rei vai se levantar. A questão é se a coroa está pronta para cair pela primeira vez nesta geração.